Eu não sei nem se o que você falou era o último que eu tinha lido. Estamos aqui mais uma vez. Olá. A gente tá voltando com a nossa leitura da obra Dublinenses, que é a coletânea de contos do James Joyce. O conto de hoje é o Barro. É esse mesmo, né? É porque eu não sabia se eu tinha lido, se era tinha sido o último que eu tinha lido. Sim, porque é. E a gente ficou um tempo sem ter encontro, né? Aí acabou que a gente Foram meio duas que deu uma, semanas, no deu fim, uma. só. Vanessa tá bem? Está, graças a Deus, está bem melhor. Ainda está Que resolvendo ótimo. algumas coisas, ainda fazendo alguns tratamentos. Ainda está no processo, mas está bem melhor, graças a Deus. Que bom. Aí, agora que já está mais tranquilo, a gente está voltando. E está voltando com o conto Barro, que é um conto curtíssimo. E assim, eu tava. Acho que foi um comentário que eu. A primeira coisa que eu falei quando Gabriela chegou, que foi dizer, eu pensei assim, meu Deus, será que eu li isso direito? Tipo, eu acho que foi a primeira coisa que eu parei assim, aí eu não reli, mas eu assim olhei onde eu tinha grifado de novo e tudo, praticamente reli de novo. E eu fiquei pensando, gente, é tão sutil assim, mas eu entendi, eu acho que eu entendi. E aí eu Eu fiquei acabei pensando, de lembrar aqui a minha pergunta ao final. Eu vou deixar pro eu queria saber, antes da gente falar um pouco sobre as nossas impressões, assim, dentro do conto mesmo, o que foi que vocês acharam? Se vocês gostaram, se vocês acharam legal, interessante. Eu acho que eu tô igual a você, que eu não sei se eu entendi, porque eu acho que foi o que menos me marcou, porque eu li, anotei, mas os outros eu me recordo bem. Uhum, Mas esse eu quero lhe dizer que assim, anotações que eu fiz, né? As referências à igreja que sempre estão ali, aqui, né? Que aham, seguem muito, muito, muito marcantes, né? Inclusive de rituais, da missa, sim, de elementos que fazem parte, como o missal, que aparece lá desde o primeiro, né? Do primeiro conto. É, uhum, eu não sei o que foi que eu vi, mas eu tô aqui. E aqui, aí, eu não sei o que que eu botei duas vezes. É que tem uma fala que ele traz duas vezes, uma reflexão a respeito de Maria. Mas eu quero, pegando o gancho do que você disse, se você entendeu, eu vou pro meu final, né? Porque eu anotei o seguinte: cenas da vida cotidiana, né? Basicamente. Mas a minha pergunta foi: mas o que era o barro? Eu acho que eu também não entendi. é, isso foi o que me pegou também. Eis a minha pergunta: o que era o barro? Tipo, É, eu entendi que o barro seria a referência àquela tradição pagã e uma referência à morte, né? Sim, Então é como se ela recebesse naquele momento um presságio de morte. sim, E é por isso que as pessoas ao redor dela ficam tão emocionadas, sim, aquele rapaz que ela ajudou a criar, os olhos se enchem de lágrimas, eu entendi isso, que era um sim. presságio de morte. E o conto termina antes da morte efetiva, então a gente não sabe se ele se realiza. Mas tem Sim. essa sugestão de que sim, né? Eu Esse. levei muito para esse lado, assim, para eles, apesar e aí é interessante, apesar dessa religiosidade cristã, uma personagem chamada Maria, Sim, total. sim, você que aparece tem duas ali vezes. uma crença pagã se infiltrando e as pessoas levando isso a sério, né? Então, Sim. realmente sendo Pronto. afetado por isso. Eu achei legal você falar sobre isso porque foram exatamente os pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, o fato deles levarem isso tão a sério. Tipo assim, porque teoricamente é como se fosse uma brincadeirazinha de criança, né? Assim, é um negócio meio assim, não que seja, não é que seja besta ou algo do tipo. Ele tem ali o seu valor, mas é algo bem assim, é simples, não é algo, tanto que faz, é um dos elementos, tipo, aquilo deve acontecer várias e várias vezes nessas brincadeiras. Só Com para dar um certeza. contexto do que se trata, o conto Barro, ele vai contar a história dessa mulher.
chamada Maria, que tem aí uma breve descrição física dela. E eu digo breve, mas apesar de ser breve, ela é muito enfática. A narrativa dá uma ênfase muito forte a essa descrição física dela Sim. como alguém pequena. Ele fala, é muito, muito pequena. E meio que dando a entender que ela é algo assim meio fraca. E não só fraca, mas assim, é como se fosse frágil. Tá entendendo? Então, essa mulher, ela tem um. A gente não conhece de onde ela veio, a origem dela, mas a gente sabe que pelas notas, pela interpretação que a própria edição do livro traz, dá a entender que ela teve o crescimento dela, o desenvolvimento dela não foi muito tranquilo. Porque tem toda essa questão do emprego na lavanderia e as notas que ele fala que são pessoas que, tipo, que não tinham uma vida muito tranquila, né? E aí Na ela verdade, ela vive. fazia parte ela trabalhava para uma família, Sim, né? Então, assim, exato. sempre as questões sociais também que estão inerentes, de forma inerente ligadas à igreja, né? Sim, As desigualdades sociais. Que é, ela é parte, mas ela não é. exato. É como se Ela é ela da fosse. família, né? A É como empregada se que é como se fosse da a família. empregada, exatamente. A empregada que é como se fosse da família, mas não deixando de ser empregada. Porque, né? Alguém tem que ser escravizado. E aí ela tem tá nesse período que uma nota as notas aqui são importantíssimas. As dessa edição, pelo menos aqui, essa edição é decisiva as notas, porque Com ele vai dizer que certeza. trata-se de uma época ali de festejos que são festejos que mais ou menos ali deram origem ao Halloween. Então é uma festa pagã em uma família cristã. E eles estão ali ansiosos por essa festa, porque ela trabalha com. Ela é como ela falou, ela trabalha como uma espécie de empregada. E quando ela terminar o trabalho dela, ela vai ser liberada para poder ir para essa festa com outra família. Uma família meio que ela ajudou a criar. Isso. Dá a entender que ela tem ali uma idade, ela não é uma senhora, mas ela já tem uma idade um pouco mais avançada. E aí, quando ela chega nesse local, tem essa brincadeira, que é a brincadeira dos pires. Só para dar o contexto, eles colocam vários pires com alguns elementos e a pessoa é vendada e ela tem que escolher um dos pires. E cada um dos pires significa alguma coisa. Significa casamento, convento, acho que tem outros que significa vida e tem o barro que significa morte. E o clay, né, do título. E aí o conto é curtíssimo. Então, no final, quando ela vai fazer isso, ela escolhe justamente o barro, dando a entender que tem essa conexão dela com a morte. Uma morte ali próxima, algo que talvez. Tipo como se fosse uma espécie de presságio para ela. E aí, quando acontece isso, todo mundo fica muito emocionado, porque é como se ela fosse muito frágil, mas por outro lado, tipo assim, como se tivesse ali uma ameaça para ela, algo desse tipo. E aí, o conto termina por aí, com esses personagens bem emocionados. Eu acho que essa junção aí dos rituais, das questões, né? Do paganismo ao, à igreja. Não diz todo que é a igreja, né? Sim, Mas realmente eu não peguei o bar. Mas faz todo sentido. E até porque eu já comentei com vocês assim, quem tem criação, pelo menos na igreja católica, a minha foi muito igreja católica, mas sim. muito. Aqui também. Né? Assim, minha mãe obrigava a gente a rezar o texto, gente, vocês estão entendendo. Ela não gosta de lembrar essa passagem, mas ela sentava a gente, botava, obrigava a minha irmã a rezar o texto. Ela olha assim, tipo assim, sabe assim, meu passado me condena, mas não precisa falar. Então, para mim, sempre foi muito claro que essa coisa do céu e o inferno, das coisas
que você não consegue entender, você só acredita porque não tem lógica. Então, acaba levantando muita curiosidade para essas coisas pagãs. Sim, Porque nesses rituais pagãos, você trata com naturalidade esse tipo de coisa que não é entendido. Né? Então, assim, você fala da morte, coisa que na igreja você não fala da morte. sim, Né? Então, você nasceu, você sabe que vai morrer, pronto. De resto, você não sabe mais nada, mas você não pode falar sobre isso. Né? Então, quando a gente vai para sai dessa esfera, e aí essa analogia, né, do Halloween, o quanto isso é forte. Quem é que alimenta essas festas? Se não são as pessoas, né, da igreja. E aí, mais uma vez, eu acho que aí essa associação traz a coerência de Joyce, né, e até questionamentos que, porventura, ele pudesse ter, aí eu tentando entrar na cabeça dele de novo, da relação que ele tinha com a igreja, né? Então, dos questionamentos mesmo que ele fazia, que observava o cotidiano e via essas coisas que no primeiro olhar parecem como paradoxais, mas sim. Eu são achei, nossas. sim, eu achei legal essa forma de integrar isso, o pagão e o cristão, e como isso reflete na influência que esses hábitos têm neles. Eu achei legal que o barro, dentro desse contexto religioso, tem também aquela questão de tipo ser feito de barro, né? Sim. Que eu lembrei disso quando eu tava lendo. Não, pelo título eu não associei nada disso, não fazia a mísera ideia do que se tratava. Mas aí quando ele foi falando e quando chegou naquela nota, eu me lembrei assim, é morte. Mas é estranho porque nesse sentido o barro estaria mais associado à vida, né? Que iria Mas aí eu acho que receber é a esse história do sopro. pó. Sim, Porque o que pó já não é a base volta, do né? barro, né? Então do pó veio, ao pó retornará. Sim, como se já tivesse retornado, né? Como se tivesse sem o Exata. sopro. O barro seria a vida sem o Exata. sopro. Que É aí o verdade. sopro é que dá a liga. Uma coisa que é muito interessante nesse conto, e isso já se repetiu aqui, nós já comentamos outras vezes, é a questão dessa impressão que fica de que o Joyce está experimentando nesses contos para expandir em outros contos. Isso vai Sim, ficar legal quando a gente chegar no último conto disso aqui. Porque esse conto, o Barro, ele lembra muito o último conto, Os Mortos. Lembra muito mesmo. Ele lembra em vários sentidos. Por exemplo, ele lembra nessa questão de você ter ali um contexto familiar de festa, e nessa festa tem um momento muito pontual, muito específico, que dá uma engatilhada em algum dos personagens e isso libera uma emoção muito forte. Isso sim. lá nos mortos é exatamente isso que funciona, é exatamente isso que acontece. E é exatamente o que acontece aqui. Você tem aqui acontece em dois momentos, né? Tem um momento em que ela escolhe o Pires do barro, e aí já fica aquele clima. Pronto, para mim o ponto máximo desse conto foi esse momento. Foi esse clima esquisito, que fica todo mundo assim, parece que fica todo mundo tenso, tipo, não pode dizer a ela que foi isso que ela escolheu, sendo que foi ela pegou, então tipo, ela sabe. Exato. Mas fica todo mundo ali muito tenso de que não pode dizer para ela, e aí rapidamente alguém dá a ideia de tipo, não, deu errado a brincadeira. E ela faz novamente, e aí ela pega o missal, né? Isso. Como se. E aquilo ali já deixa todo mundo suspenso, esperando alguma coisa. E aí quando vem a música, aí todo mundo desaba. E aí o cara fica todo emocionado, lá o tal do Joe, fica chorando, porque ele já tava meio que, como se diz, Se despedindo. se despedindo. Exato. E isso é a impressão que a gente tem, porque como a Gabriela disse, não acontece nada. Não acontece nada. Mas fica aquele clima, sabe, de tipo assim, de Já não morreu. dito, de algo implícito. Isso pra mim foi o ponto máximo, foi o ponto que eu achei mais interessante. E eu achei esquisito e interessante essa opção por deixar entender que algo vai acontecer, mas não. E acabou por ali. E tipo assim, meio que vai, né? Uma hora ou outra vai, mas tipo,
do jeito É porque o negócio é assim, todo mundo sabe que vai. Agora, quando alguém diz, não, é daqui a 15 minutos, Exato, né? Você torna isso tangível. exato. E aí, trazendo para os nossos dias, e eu acho que o, o que a gente viveu nos momentos críticos da pandemia nos ajuda a entender muito isso. Ah, vai todo mundo morrer? Vai, mas você vai morrer de uma doença que é evitável, você vai morrer sem assistência médica, você vai morrer agonizando sem ar. Então, assim, ou então você vai para uma festa e recebe a notícia no meio de uma brincadeira que você é a próxima, Exato. né? Então, é, é- É acaba com a tenso. festa. Exato. É Fica esse muito. clima esquisito. Eu acho interessante que o conto ele vem brincando desde o começo com a ideia do casamento, né? Porque o casamento também é uma possibilidade. Dentro desses pires tem como você tirar, não lembro agora qual é o objeto que é vinculado ao casamento. É um anel. Então o Uhum. tempo todo tem a menção ao anel, tem a menção àquele pão, um pão que corta para colocar um Sim. anel dentro. Aí brincam com ela que ela não é casada. Aí, enfim, aparece durante o conto várias vezes, a ponto de você ficar até se questionando se o título realmente vai se concretizar, né? E no fim ela tira efetivamente o barro, e a gente sabe disso porque fica tudo no terreno do não dito, né? Porque Aham. ninguém expressa, mas a descrição acho que do autor não tem como confundir com outra coisa, e aí depois ela tira uma coisa completamente diferente. Mas eu fiquei pensando o tempo todo que, assim, tinha aí também uma sugestão de que ela podia encontrar alguém, ou enfim, para esse Sim, outro sim. lado, sabe? Mas não, era uma coisa bem mórbida mesmo. É. E é como se fosse. É como se fosse feito. A impressão que eu tive é como se fosse feito pra gente ter pena dela. Né? É quase assim. Isso dialoga lá com o início da descrição, que ela é muito pequena e ela é muito frágil e tipo Que ela é assim, que ela é E sozinha, as que ela tá sozinha. muito cansada, que ela vai descansar e ela nem viu o tempo passar. A e risada os dela. elementos físicos que são descritos sobre ela, que é o nariz e o queixo, Sim, é o que tem de mais de desproporcional, né, em relação à figura Isso. dela. Então é uma coisa que também sai um pouco do que a gente sabe e entende como padrão de beleza irlandês, por exemplo, aham. e sugere muito a figura da bruxa, né? Eu acho que É, vem muito É. essa E é imagem verdade. assim, que tem a ver essa, com o Halloween. esse detalhe das características foi isso que eu anotei aqui, que em dois momentos no texto ele descreve: Maria ria sem parar até o ponto de seu nariz quase tocar a ponta do queixo. Então Eu- tem duas vezes que essa frase é dita, dois momentos, é verdade. né? Então assim, Joyce não vai fazer isso De graça, né? assim, aí confundir. É, e Não, eu Joyce li não. eu li em eu fiquei, primeiro que eu lembrei, antes que eu esqueça, eu lembrei que tinha antigamente, não tinha uma tal da brincadeira que você passava a mão assim, né, e cada um tinha um anel, e aí você passava a mão dentro da mão da outra pessoa e você deixava com alguém, e aí tinha um que adivinhar, eu lembrei disso. Mas Pois é, essa era só pro anel, eu me né? lembrei daquela que era com o cabelo, com a aliança que você vai batendo para saber quantos anos vai casar. Hum, Mas é São João, é, você sabe dessa? Essa eu não eu conheço, também não. não conheço Essa é não. assim, você pega a aliança de alguém casado, aí você pega o cabelo da pessoa, aí você faz tipo a linha, certo? Aí é o copo com metade de água, aí você bota o, o copo no copo, aí e fica lá esperando. Aí a bicha começa a bater sozinha. Uhum. Aí tem essa, tem a os pingos da cera da vela, que você pega um prato, isso tudo é São João, véspera de São João. Eu sei disso porque meu aniversário é na véspera de São João. E minha mãe, rainha da católica, sabe todas essas coisas. Então, toda a vida no meu aniversário, todas as minhas amigas, elas sempre fazia isso. Aí você vai saber qual é a letra do nome do marido. Aí você pega a vela, virgem, o prato com água, e aí vai e faz reza uma salve rainha até nos mostrar. Aí depois dos nos mostrais fica lá esperando a vela, vai rezando e pingando. Quando vai mostrar e tira a vela. Aí os pingos da vela vão formar uma letra. É a letra do primeiro nome da pessoa que você vai casar. E a da Uau. aliança, com quantos anos você vai casar. Interessante, né? Porque é meio assim, Totalmente pagão. isso. E o princípio é o mesmo.
É tipo Exato. você jogar Eu me pro, lembrei pro, na história do casamento, eu me lembrei você do jogar pro aleatório que vai decidir alguma Pois coisa é. da sua E vida. aí você vê que assim, são todas questões que você está falando com o além. Você está Uhum. falando com alguém, né? E é esse mesmo além que, por exemplo, eu passei a vida inteira com medo do além. Eu sempre tive medo de olhar embaixo da cama. Afe Maria. Eu, quando era menor, eu ia dormir, eu tinha medo de qualquer coisa. A gente assistia filme, isso aqui, eu pulava pra cama da minha irmã. Aí minha irmã, que nunca teve medo de nada, me mandava agarrar o pé dela. Virar pro outro lado, agarrar em meu pé. Ou então ela pulava pra minha cama, a gente ficava nisso. Uhum. Então, assim, eu sempre tive medo do que não era explicado. Aham. E aí, essa junção do pagão com o cristão reforça o medo. Sim. Porque o cristão não pode perguntar. Sim. E será que isso estaria, tipo, nas intenções dele de colocar Com esse, certeza. esse ambiente cristão com a festa pagã para dar esse medo da, como é que eu posso dizer, Do do destino desconhecido. dela, né? Da Maria. Do desconhecido. E aí ainda vou além, eu volto para a cabeça de Joyce, porque ele é um questionador acima de tudo. Então, a gente vê que desde o início ele está fazendo o quê? Ele faz questionamentos morais aos integrantes da igreja, aos integrantes da sociedade. Se a gente pegar o padre lá que morreu, aí a gente não sabe se o padre está rindo, morreu, mas ele ainda está com aquele sorrisinho. Né? Não sabe Uhum. se ele era pedófilo ou o que que era. A mãe da menina lá que engravidou, né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Sim. Aí, mas ninguém falava nada, né? Então, assim, são sempre os aspectos não ditos, né? É tudo que é não dito. Então, assim, tem muito a ver com, tipo, não, eu não acredito nas questões pagãs, não, nos hábitos pagãos, mas ele tá aqui todo dia, É, é né? sim. Então, assim, eu acho que é totalmente intencional. E não me surpreenderá em absolutamente nada a gente acompanhar a mesma lógica em Ulisses. Inclusive, eu acho que até essa figura, essa personagem, ele constrói nesses dois extremos que você falou, Elida, que é a ideia e aí é importante lembrar que é uma personagem católica, né? Então, a ideia da Maria católica, que é essa Sim. mulher pura, é uma mulher que, enfim, é É a mãe de Jesus. conhecida por sua bondade, então é uma personagem que, no conto, ela que media todos os conflitos entre as outras mulheres daquele ambiente, então ela é aquela de quem todo mundo gosta, mas trazendo também esses elementos que fazem a gente pensar nesse paganismo, né? Então, tem algo muito mundano a respeito dela, que eu acho que é essa solidão, esse cansaço, o fato de todo mundo estar o tempo todo apontando, olha, mas você não casou. De Uhum. repente, seria interessante, né, você casar, estamos torcendo para você casar. E essa descrição, assim, muito é uma descrição muito minuciosa, mas ao mesmo tempo deixa bem claro assim que é uma pessoa que não tem os atributos físicos que seriam interessantes à época, né? Aham. Então ela traz muito também fortemente esse elemento do paganismo, e eu acho que principalmente com essa referência assim a esse nariz bem marcado, esse queixo bem marcado. Então acho que é uma personagem que em si ela traz essa dualidade, né? Sim. E eu penso assim, quando eu penso em Maria, eu penso muito nessa figura e eu acho que quando eu estava lendo, eu até anotei, o nome do instituto lá onde ela trabalha é Madalena. Sim. E Madalena a gente sabe que A prostituta. é uma outra figura feminina, mas que se diferencia de Maria de muitas formas, né? Sim. Nos É o textos outro bíblicos. extremo. E aí eu fiquei pensando se de repente não seria também indicação de que essas outras mulheres com quem ela convive, elas estariam mais próximas dessa Madalena do que efetivamente Sim. de Maria, enquanto ela se Não por aproxima. acaso, a posição de Maria, a lavadeira, que é a posição de cuidado. Ela cuidou foi ela que criou o filho da Madalena, né? Aí pegando a sua explicação, Gabriela. Ela que cuidou dos filhos, ela foi para a festa lá porque era praticamente filho dela, é praticamente filho dela, porque ela exerceu o papel de Maria, o papel de Sim. cuidado, né? O papel de cuidado no sentido, pera,
socialmente construído da mãe, né? Que ela vai ser a cuidadora, ela lá enquanto a Madalena é a do mundo. Então, é como se Maria do conto, ela não tem os atributos físicos, mas ela tem os atributos morais, Isso. Exatamente. né? Exatamente. E aí, tipo, certo. E mais uma vez, é a junção, né, entre o paganismo e o cristianismo, porque os E eu atributos acho, morais não estão de acordo com o que os preceitos sociais demandam. eu acho interessante que ela, essa questão que você falou dela ir para a família porque o cara considerava ela como se fosse uma mãe. Ela diz aqui, ó, a mamãe é a mamãe, mas a Maria é minha mãe de verdade. Como se fosse essa mãe metafísica, né? E eu acho Uhum. legal também essa referência à Maria do cristianismo, porque tem um momento aqui que acho que é a governanta que fala. Um dia a governanta lhe disse, na página 116, Maria, você é uma verdadeira pacificadora. E aí você tem aquela questão da Maria, que a gente conhece, né, como alguém que intervém. Uhum. Então, tipo, o cristão, ele reza, ele pode rezar para Deus se ele quiser, mas ele pode rezar para Maria, para que Maria intervenha com Deus. Então, tipo, é quase como se fosse assim, ela pega o conflito e ela vai resolver. É tipo a pessoa que para quem você com quem você se apega, né? Tipo a oração Porque lá, foi né? isso que Maria fez com Jesus, Uhum. quando ele transformou água e vinho lá no casamento. Ele não fez porque ele quis, ele fez porque Maria que pediu. Pediu assim, né? Disse, vá lá, meu filho, faça, né? Uhum. Então, assim, se ele não tá querendo dar muita moral, você pede pra ela que vai estar tudo resolvido. É, é esse que é próprio dos santos, né? Do cristianismo como um todo, que é essa intervenção. É tipo, rogai agora e na hora de nossa morte. E Que é aí, tipo, ela tem essa função. peguei um insight agora. Veja só, a história do barro tá associada ao medo, gente. Por que eu preciso da intervenção de Maria, dos santos e de todo mundo? Porque há um medo, que é a história do escuro, do desconhecido, de você perguntar. Você não pode perguntar. Você só tem que aceitar. Então, se você quiser ter uma conversa mais delicada, aí você pede para Maria, você pede para o santo. Você não vai direto ao Pai e nem você vai direto lá para Jesus, não. Você vai pelas beiradas. Então, o barro, ninguém fala da morte. Você, ó, dá a entender. Uhum. E o paganismo, ele escancara aquilo que não pode ser dito. Porque o cristianismo, nessa lógica da igreja, aí eu não sei nem se é o cristianismo, mas eu vou dizer da igreja, certo? Ela trabalha com medo. Sim. O poder da igreja é o medo. Por que, que não se queria que se traduzisse, que se rezasse as missas que não em latim? Para você manter o poder de doutrinar as pessoas do jeito que você quisesse. E aí a gente tem uma fila de medo. E o barro é a associação do medo, o medo da morte. Você Sim. não fala nem do pó. E essa questão do barro como medo dialoga com aquilo que a Gabriela falou da parte da bruxa, né? Sim, Da o medo visão do da descrição Halloween. dela, de algo Como que mais ela vai assim. casar se ela assusta o povo? Inclusive, tem algo também, eu acho que extrapola um pouco o conto, né, a construção do conto, mas que pode ser um desdobramento crítico da gente enquanto leitor, que é pensar, dentre todos os personagens desse conto, nenhum era como Maria, nenhum se comportava como ela, nenhum tinha as qualidades que ela tinha, inclusive, acho que todos têm alguma questão, né, as mulheres do instituto, elas vivem brigando, elas vivem se desentendendo, é Maria quem intercede, é o Aham. Joey, ou Joe, não sei, Joe. que é Acho que é Joey. o rapaz que ela cria bebe, é brigado com o irmão, Sim. o outro do ônibus rouba Aham. O o bolo. que ela tá Sim. levando, e só ela tem toca o barro. Então só É. ela tem esse presságio de morte. Então acho que talvez tenha alguma coisa de um sorrisinho assim de canto de boca do autor em relação ao conto, de sugerir que uma vida retilínea não significa necessariamente um resultado Uma coisa positiva, né? lá no fim, porque no fim das contas aparentemente a vida dela foi servir
aos outros, e não necessariamente isso significou nenhum tipo de ganho para ela, né? Massa, pode crer, isso faz Isso se a muito gente sentido. pensar na morte como a punição, que É, é a sim, sim, lógica sim, da igreja. Sim. sim. Porque aí é que tá, gente. Olha, gente, esse conto é sobre o medo. Olha, gente, é sobre o medo. Eu acabei de entender. Acabei assim com vocês, né? Porque olha só, a morte é o maior medo que todo mundo tem. E veja que a sua reflexão tá perfeita, Gabriela, mas a gente tá entendendo a morte como uma punição. E não Sim, como uma coisa certa para todo mundo. Porque independente de você viver bem ou de você viver mal, você vai morrer, sim. Eu né? acho. É tipo. É massa porque, olhando por esse lado, juntando os pontos de vista de vocês duas, Que tipo, louco. tanto tem essa questão da certeza de que vai acontecer, e no entanto não impede que a gente passe por essas narrativas de medo e tudo, né? Não, tem Mas esse aí, paradoxo. mas veja só. Gente do céu, eu tô enlouquecida. Acho que eu vou ficar pensando a noite todinha nisso. Por- Epifanias. Total. Porque olha só. A morte, ela vai acontecer. Ponto. Mas eu preciso assustar você de que a morte vai lhe pegar. Aí vem Halloween, características de bruxa e tal. Só que aí eu trato isso como se fosse uma coisa sobrenatural. Paganismo. E o paganismo diz, não, minha gente, é a mesma. Olha, eles botam lá nos pirizinhos, tanto faz você falar de casamento ou de morte, olha. Tá tudo junto. Então você descortina aquilo que a gente trata como se fosse um sobrenatural que não é, né? Mas como é que eu mantenho o controle? E Gente do tipo, céu. ei, eu acho que Como é que eu o mantenho as pessoas conto servindo? cresceu assim. Isso, pra Exponencialmente. mim. Que é isso? Gabriela, você ia falar, eu acho que eu lhe interrompi. Não, que era só para dizer que as crianças que colocam o barro, os adultos não querem que o barro integre a brincadeira. Então, eles não Pois querem que é, a morte entre. E são as não crianças que querem. colocam. Pois é, mas aí o que que acontece? A criança, ela tem. Eu já contei pra vocês aqui, eu acho que pra Jorge com certeza já contei, não sei se você tá, Gabriela. Quando eu fiz a crisma, eu perguntei pra catequista o que que tinha acontecido com os peixes no dilúvio. E ela ficou braba comigo, tipo assim, questão de fé. Eu queria saber o que aconteceu, morreu afogado, misturou água doce com água salgada. Como é que foi isso? Né? Pode crer. Tipo, tem eu lembrei agora. Sim, diga, termine. Não, pode falar. Eu lembrei tem um vídeo no YouTube de Maria Bethânia na, com- recitando um sermão de Padre Antônio Vieira. E é massa, assim, sabe? É massa. E aí Depois é o compartilha com a sermão de gente aí. Padre, é o sermão de Padre Antônio Vieira aos peixes. Sim. E é massa, porque é tipo assim, ele tá falando de Santo Antônio e tal, e aí Santo Antônio meio que se desiludiu de pregar para os seres humanos, e aí foi pregar para os peixes. Porque aí é todo um negócio assim, bem, assim, bem misantropo, sabe? Assim, eu não quero mais saber de gente, não, vou embora. Chega. Aí Mas é. vou pegar para os peixes. Aí tem uma parte que ele fala do dilúvio, que ele diz, olha, de todos os animais da terra, no dilúvio, todos eles se lascaram, menos os peixes. Os peixes foi quem se deu melhor, assim, porque tinha um espaço para eles e agora tem muito mais espaço. É muito Pois massa. é. Só que aí a minha pergunta era, porque a chuva é água doce. Uhum. Aham. Peixe de água doce não sobrevive em água salgada e vice-versa. Portanto, Tem esse porém, exato. Aí, enfim, mas o meu ponto não era nem a questão dos peixes, se tinha um aquário, se tinha baleinha na arca, não era essa. O meu ponto é que, enquanto adolescente, eu fui podada. Ela olhou para mim e disse: não pergunte. É questão de fé, mas a fé no sentido de dogma. Sim. Não pergunte. Então, como ali era uma brincadeira ainda pré-Halloween, deixaram. Mas o normal é que o quê? Que você só alimenta o medo. Olha, você só aceita. Não pensa.
Você pega sua dúvida aí dos peixes, sei lá de onde foi que você tirou isso, não me perguntem de onde eu tirei. Das questões da vida que eu tenho. Mas pode perguntar. É, Então, se você não pode perguntar, você alimenta o medo, porque você só tem medo do que você não conhece. Por isso que eu tinha medo de olhar embaixo da cama. Ele lá, quem era que tava lá para pegar meu pé, olhava nunca. eu acho que essa questão do medo é um lado do conto que justifica essa questão de todo mundo ter ficado tenso. Que é A gente não justamente, sabe se ela morreu, o que aconteceu. justamente Calou-se. a parte que eu achei mais massa, assim. E fica todo mundo muito tenso, muito, sabe, tipo, o que é que isso significa, o que é que isso quer dizer. E, por um lado, ele vai por essa. O medo, a questão do medo, explica essa percepção que todo mundo tem na hora ali, muda o clima da festa, quebra tudo, todo mundo fica com aquele clima esquisito. E por outro lado, ele também vai pro caminho do que Gabriela tava falando, de tipo dela ser uma pessoa. Ela é a Maria, né? Que a gente sabe quem é a Maria, a pacificadora, não se casou. Ele dá a entender como a gente vinha falando dessa ideia de que ela fisicamente não tá dentro dos padrões de beleza lá da Irlanda da Não se época. pode ter tudo, minha filha. E aí, mesmo assim, mesmo assim, ela tá meio que, entre aspas, condenada, sabe? E tipo, é como como o Gabriela falou, tipo, olha, meio que não quis Não dizer muita adiantou coisa, nada. não, não adiantou de nada. Madalena que se deu bem. E o pessoal que tava lá, tipo, totalmente, cada um com seus problemas, ficaram de boa, sabe? E Tipo, aí tem tudo a ver isso, porque se a gente for para a história de Madalena e o que dizem os evangelhos apócrifos, Madalena, além de ser arrependida, também foi aqui, teve um relacionamento com Jesus. uhum, Então, assim, e Maria era a quem servia, porque Maria nada. Maria né? Só foi a mãe de Jesus, ela, apenas. ela Mas, tipo assim, trabalhava. vida sem graça, né? Nessa lógica. Essa relação com Maria Madalena é massa porque, tipo, ela trabalhava numa lavanderia. E aí na nota fala aqui que a lavanderia, ó, lavanderia que funcionava como abrigo de recuperação para prostitutas e até como regime penitenciário alternativo para mulheres condenadas. Essas Magdalene Institutions continuaram como uma mácula na sociedade irlandesa por muitas décadas, como se viu, por exemplo, no Uma filme mácula. Em Nome de Deus. Eu fui procurar esse filme, tem realmente. Sério? É sobre esse local e é sobre mulheres que eram muito maltratadas por essas madres, sabe? Aí eu vou perguntar, tipo assim, qual é a diferença disso para as mulheres que eram queimadas na fogueira? Nenhuma, gente. Só não queimou. E foram condenadas aos pouquinhos, né? O sofrimento aos Exatamente, foram poucos. condenadas de outra forma. Mas é a mesma coisa. É a Mesma mesma coisa. condenação. E aí vindo para hoje, eu me lembrei agora, na semana passada com aquela confusão lá de Aparecida e afins, não sei o quê, Sim. teve uma entrevista do arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Ele falando de que não pode ter temas tal. Foi bem bacana a entrevista dele, mas. E aí ele. Até um certo ponto. E aí foi disso que eu me lembrei agora com a história da fogueira e da lavanderia, que para mim faz o mesmo papel da fogueira. Ele disse que não cabe, que ele foi perguntado pela reportagem sobre o avanço, o crescimento, né, a perda de fiéis da igreja. Aí eles, olha, o censo é desatualizado, mas a gente sente uma mobilidade, a gente não tem como falar com números exatos. Mas a gente não tem como. A gente não é mais como na época das cruzadas, não existe mais esse negócio de guerra santa, a gente querer impor nada a ninguém. Ok, uma meia-culpa, beleza. Aí ele diz. Aí ele foi perguntado sobre ideologia de gênero, gente. Não. Aí ele disse, que para mim é outra cruzada. Aí ele disse, não, nós entendemos que sim, há
uma discussão cultural, para mudança cultural da perspectiva antropológica de como se entende o sexo. Olhe, e que sim existe uma ideologia de gênero. É outra lavanderia, gente. É outra fogueira. Né? Então, isso é o quê? É o medo. Continua sendo o medo. Você não pode conversar sobre isso. Tem sempre ter alguma coisa que vai ter o medo, que vai fazer com que alguém manipule alguém. Aham. É lógico. A lavanderia entra no mesmo esquema. E, Gabriela, foi perfeita sua colocação de que se, tipo, vai viver como Madalena. Eu achei Eu gosto de legal viver como sem a ideia futuro. da lavanderia como se fosse assim. Ele fala de mácula, né? De sujeira. E aí você vai pra lavanderia meio que pra lavar Pra as roupas, limpar. sabe? Pra E Maria limpar, tá fazendo o que lá? né? Limpando as Madalenas, Né? E tipo, né? é como se fosse assim. É quase como se dissesse: olha, vocês já tiveram. Já foram meio, entre aspas, aceitas de volta. Agora o papel de vocês é agir para que outras pessoas também se limpem. É tipo, tem toda uma questão metafórica nessa ideia da lavanderia ser como se fosse meio que uma via de salvação, de E, redenção, e né? aí, pegando ainda no comentário de Gabriela, vejam como Maria, mesmo sendo Maria, só fica na periferia, até rimou. Porque ela é a empregada que é como se fosse da família, ela é a responsável pela limpeza das Madalenas, e é Ela ela que vai morrer. só pode sair quando terminar o trabalho com todo mundo. Inclusive, uma coisa que é bem interessante sobre ela também é o fato de ela ser muito. Acho que tem uma passagem que fala sobre como ela começa a simpatizar com os protestantes. E é interessante, né? Porque a figura de Maria Uhum, é uma figura indiferente aos protestantes, não é uma figura uhum. normal, como qualquer outra. E aqui mostra que essa Maria, levando para o lado da simbologia, né? Ela consegue conviver bem com essas pessoas, ela consegue respeitá-las, e, no entanto, ela permanece Excluída. excluída, mas também convencida de que a verdade dela, enfim, não vai. Então, ela não é como se ela fosse uma católica influenciada por protestantes. E aí, pensando especificamente na Irlanda, onde isso é muito. Tem essa tensão que é muito grande entre esses dois grupos, a gente vê como essa personagem realmente ela é concebida para ser essa personagem de conciliação, né? Entre os dois lados, entre aquilo que não se entende. Então, ela é realmente aquela que apazigua tudo, né? Todas as diferenças. Então, eu acho bem interessante pensar por esse lado também, dessas duas vertentes cristãs, né? Que se desentenderam tanto durante a história, né? E aí, vou puxando o que a Elida falou em relação à Igreja Católica e a forma como vem se posicionando atualmente no Brasil, né? A gente sempre sempre vê assim um lado positivo, mas sempre tem aquele lado que não vai, que não quer avançar, que continua aquela tradição. Gente, só um Que continua parênteses. preso. A chamada talvez seja cortada, certo? Aí, talvez não, vai ser, mas logo logo. Aí o balãozinho que tinha aqui eu acabei fechando sem querer e ele conta o tempo, né? Mas já vai encerrar. E também Gabriela vai precisar sair, não é isso? Isso, de 8h30. Certo. Então, caso dê um blackout aí, eu mando outro link só pra gente já ir encerrando mais assim, sem pressa. Eu acho que o que você traz em relação a Maria é que ela é convicta. Ela acredita nisso. Então, para ela, pelo menos é o que parece, esse caminhar pela periferia, esse servir é dela, né? Então, ela é resiliente em relação a toda essa dinâmica e vai levando. Será que, E será que, será que isso foi uma forma dele, no caso do autor, assim, fazer esse chamado para que a Maria, que a gente conhece, pode ser meio que pode ser encontrado em diversos locais, né? Tanto numa periferia, como, tipo, sem ser aquela, tipo,
Eu não sei se Aquela na que tá no época, altar. já seria desse jeito, mas assim, hoje você pensa em Maria, tipo os quadros, por exemplo, é uma mulher muito, né, muito bonita, muito branca, muito. E no caso de Maria do Conto, ele faz questão de dizer que ela tem características assim que você não De encontraria bruxa. num quadro de Maria, que é justamente a bruxa. É como se dissesse assim, olha, abrir o olho para encontrar a persona de Maria em outros locais, né? Inclusive Eu, nas Madalenas lá da lavanderia, que é onde ela própria trabalha. Como se dissesse sim, assim, tipo, olha, ela não é tão diferente assim no caso do ponto de vista dele. Ela não é tão diferente assim da Madalena, das Madalenas, é tão santa quanto e tal. E aí volta para aquela questão do de que é próprio do cristianismo você encontrar a graça, a santidade no pecador, né? Então, mas eu tipo, acho que antes de encontrar graça no pecador, eu acho que vem a crítica de Joyce à hipocrisia. sim, Por quê? Porque a gente só procura essa santidade na imagem dos quadros, naquela imagem perfeita. E aí, esses questionamentos que ele está trazendo, inclusive da junção, né, do sincretismo, do paganismo com o cristianismo, tem muito disso. Tipo, olha, minha gente, isso é tudo que todo mundo faz e finge que não faz. Então, a gente sabe que o servir que Maria deu como exemplo é para todo mundo. E que não tem e que uma casa para as Madalenas é outra hipocrisia. Porque se a mulher está trabalhando, se ela saiu da prostituição, ela não tem que estar numa casa que lembra a ela e a todo mundo todos os dias que ela era uma prostituta. sim. Como é que ela vai se refazer? Não vai, né? E aí como é que você mistura essas Madalenas com uma mulher tão boa que serviu tanta gente, que é praticamente uma mãe para pessoas que são da sociedade? É outra hipocrisia. Inclusive porque ela podia não estar trabalhando, né? Porque acho que tem uma passagem do conto que fala que o Joe a convida Isso. para morar com ele, né? Então, Sim, morando com ele, possivelmente, já sendo uma pessoa, né, de uma certa idade, ela não ia precisar trabalhar, porque ele já tem os empregados da casa dele, né? Parece ser um homem de posse. E de toda forma, ela sente que vai incomodar e opta por continuar esse serviço, né, incessante de servir ao outro o tempo todo. Sim. é sim, é Então eu verdade. é medo, hipocrisia, e eu acho que a grande hipocrisia está nesse sincretismo, porque na igreja não há o exercício da tolerância, não há, né? Sim, Porque isso também reforça o medo. Então, assim, você não aceita, acabou-se. é verdade. Você só não aceita, você não conversa sobre. Então, eu acho bacana, até quando Gabriela traz não, esses avanços da igreja de dizer que aceitar a pluralidade do discurso é um grande avanço para a igreja, sem dúvida. É, mas aí, se a gente pensar no tempo em que se passa o conto, não tem. Não tem Uhum. conversa. É É, fogueira, é lavanderia. é verdade. A lavanderia é redenção, mas ao mesmo tempo é condenação. Você só É, não só é matou. redenção até certo ponto, né? Você mata simbolicamente. Que é a ideia da mácula, né? Sim. É Eu sim. acho, Para sempre. E eu Maria acho, Imaculada. outra coisa que eu acho interessante é que ele termina com a música. Eu achei muito legal isso, porque que é, mais uma vez, é exatamente a mesma coisa que acontece lá no Conto dos Mortos, que é o seguinte, você tem lá aqui no caso. E é legal porque isso, a chamada está quase no fim, vai já cortar. É legal porque tipo, ela tá cantando a música e aí a gente só sabe pela nota, né? Que ela omitiu um pedaço da letra. Ela omitiu um pedaço da letra que fazia Vai referência acabar. deixa eu ver, a estrofe.
Voltando. Seu fone tá fazendo aquele barulho, Jorge. Sim, é mesmo. Da outra vez não fez, mas agora tá. Pronto, Voltou? Direito? direitinho. Sim, só para continuar o que eu tava dizendo, tipo, ela escolhe omitir o trecho da música que fala aqui na segunda nota, né? A estrofe que a solteirona, aí ele chama de solteirona. Solteirona Maria salta é justamente aquela em que a heroína é cobiçada por vários pretendentes. E aí eu fiquei pensando, cara, será que ela fez isso? Provavelmente porque ela tem vergonha de tratar do tema do casamento, das relações afetivas como um todo. Ela não quer falar sobre isso e, por outro lado, ela também não quer que as pessoas estejam falando sobre isso. Então, acho que a impressão que eu tive é que ela teve vergonha. E outra coisa também que fica é que, tipo, por outro lado, ela na posição de Maria não quer ser colocada nesse local de estar sendo cobiçada por vários pretendentes, né? Na página 117, no segundo parágrafo, lá no finzinho, tem uma partezinha que fala que essa Lizzie Fleming, que eu acho que é essa moça do... Ela vai falar alguma coisa a respeito do anel, fazer essa brincadeira do casamento, aí lá no fim, depois do ponto e vírgula, tem assim, e quando riu, seus olhos verde-cinza brilharam com a timidez desiludida. Então, a ideia dessa desilusão. Então, a mulher que já teve muitos anos para se conformar com o fato de que ela não vai ter a família dela, ela não vai ter a vida, enfim, que seria a vida ideal para o período, né? Eu A vida grifei também esperada essa de uma parte. mulher. Grifei essa parte também. E mesmo assim, essa modéstia, né? É uma mulher que é muito... Essa ideia de timidez, eu acho que traz muito essa coisa da humildade, dessa pessoa que se preocupa o tempo todo se está incomodando o outro também, sabe? De sempre estar nesse lugar de querer agradar e de querer servir. E até a desilusão dela é tímida. Então, nem a desilusão ela quer impor ao outro, né? Ela guarda para ela. Nem a desilusão ela se dá o direito de sentir. É porque ela tá sempre não pode. Ela tá sempre nessa posição de quem tá servindo. Então ela não pode ter o protagonismo de ser desiludida, não. Ela tem que aceitar e ficar por isso mesmo. Quero dar um abraço em Maria. Até essa hora que ela canta, eu morro de pena, porque parece que ela não quer ir cantar. Aí a mulher pressiona e ela vai. E aí o povo ainda questiona porque ela não canta a parte que é incômoda para ela, né? Porque o povo deve chamar ela de feia, o povo deve falar todo mundo. Isso. Bullying a vida inteira. Bullying, exato. Exato. E aí ela meio que, assim, como o próprio conto fala, desiludida, meio que aceita. Porque é da posição dela de ser tanto fisicamente frágil como socialmente frágil também. Porque ela não tem como se impor. Ela não vai nunca chegar e dizer, não, olha, eu não vou não. E aí, não vou cantar não, e vai ficar por isso mesmo. O barro é o medo. Por isso que ela não se impõe. Gente, se a gente for discutir poesia, só vai dar para ser uma poesia a cada mês, viu? Que me vai passar um mês discutindo poesia aqui. Pode ser qualquer uma de Ferreira Goulart. Eu certeza que com vocês eu entendo. Gente, porque veja só o tamanho que esse conto chegou. Não é, como eu disse, ele deu uma... Eu cheguei perguntando, mas o que era o barro? E o barro era o medo. E eu também cheguei e perguntei, será que eu li isso direito? Será que eu li isso direito? É isso mesmo que eu tô pensando. Mas eu ia comentar, porque no começo da reunião, Jorge fez, o que vocês acharam do conto? Aí ele falou, e quando eu falei, eu não falei o que eu achei, mas se eu tivesse falado, eu ia dizer, foi um dos meus, assim, um dos que eu gostei menos de toda a Eu também. Eu achei um conto bem, apesar de a personagem principal inspirar uma compaixão muito grande, a princípio eu achei que o conto não dizia muita coisa, como se tivesse eu percebesse que tinha um simbolismo, só que eu não conseguisse acessar, entendeu? Exatamente o que Exato, tinha. foi exatamente a mesma impressão que eu tive, que eu terminei pensando assim, mas será que eu li direito? Será que eu cheguei... Porque, primeiro de tudo, a primeira impressão prática, que normalmente demora mais para terminar, porque eu tô anotando e fazendo as coisas. E esse e-mail que passou direto. Foi tipo assim, super rápido. Eu disse, não, é alguma coisa estranha aí. Você não comentou, Gabriel, mas eu disse, olha, esse aqui foi o que eu menos, assim, porque
todos os outros me marcaram. Esse aqui eu tenho que ler aqui que danado foi que ele me disse, porque É, O nesse pronto, sentido então. é bem representativo que seja um conto tão pequeno e Aham, aparentemente tão ingênuo para representar essa pode personagem crer. que não passa Eu vi, despercebida, eu né? vi um cara comentando sobre isso num texto, que o conto, ele faz muito sentido quando você pensa que o narrador está se influenciando muito pela personalidade dela. Então ele fala umas coisas assim que são, tipo, entre aspas, literariamente fracas. Ele dá um exemplo que não vou nesse lembrar. conto é literariamente fraco. Ele dá um exemplo, eu não Imagino que vou, for literariamente forte, porque né? E tipo, é legal porque ele dá um exemplo, é porque eu não vou lembrar. Ele dá um exemplo do uso da palavra literalmente, que ele diz em algum lugar. O que eu achei meio forçação de barra, mas assim, ele diz porque assim, tem olha, é uma. como se o conto tem repetições, ele repete algumas coisas, ele dá ênfase em algumas coisas que não. Aí eu fiquei pensando, Olha, não, acho esse que. moço era eu comentando poesia. Ele não entendeu, e só que a E diferença é que eu ficou, digo logo, eu não entendi. e ficou dando Li, e o que esses que você desculpas. entendeu? Nada. Pronto. Agora, Mas realmente, aí. desculpa, Elida. Não, pode ir. Não, era só querer dizer que tem uns trechos que parecem. Não concordo com a influência negativa da personagem no narrador, mas dá para perceber a influência da personagem no narrador, por exemplo, na página 118, quando ele faz toda a descrição de como é quando ela entra no quarto, ela tira a roupa e ela separa a roupinha que ela vai Pra ir colocar, e pra tem uma missa botinha minúscula. Então, É, tipo, muito. Dá para ver que é uma visão externa, mas é uma visão externa influenciada por essa visão feminina dela. dessa personagem, né? aham. Aí Mas quando eu ele acho que esse é um diz, exercício que ele faz em todos os contos. sim, isso é Vê- próprio do Só que autor. aí, eu acho que assim, além daquela da mãe, da casa de pensão, eu acho que essa daqui é a primeira que que é a protagonista feminina, né? Sim. Então, Tem ou o só, Evelyn, né? Evelyn também. sim, Evelyn também. Mas é porque a Evelyn tinha outras pessoas que participavam junto ali, né? Uhum. Então, não cresceram como Maria cresceu. É, E aí eu acho que essa daqui é aquele negócio, sozinho a gente não entende. Aí você começa a criar um bocado de coisa. E quando a gente começa a pensar nos simbolismos, os significados que estão ali, né, nas camadas do texto, essa, esse exercício que ele faz de dar uma perspectiva feminina e fragilizada uhum. E toma colocar isso na outra. linguagem do texto, do conto. Exato, toma outra dimensão. Então, a gente sabe quem é o narrador, mas a gente sabe que sim, ele está sendo influenciado, porque ele quer que a gente entenda como ela vê, Uhum. não como ele vê. Aí eu concordo com o Gabriela total, não vejo nada de negativo. Acho que esse moço aí não teve coragem de dizer que não entendeu. É isso mesmo, porque é parte do método, vamos dizer assim, do autor fazer esse tipo de Exato. coisa. As Até repetições. no retrato do artista quando jovem também tem isso. Tem, na página 121, nesse primeiro parágrafo, tem um período que começa assim: ninguém conseguia encontrar o quebra-nozes. Uhum. Ele fala nozes coisa de 6 vezes, repetidamente. Ó. Ninguém conseguia encontrar o quebra-nozes e Joe já ia ficando bravo com aquilo e perguntou como eles esperavam que a Maria quebrasse as nozes sem o quebra-nozes. Mas Maria disse que Sim, não gostava de nozes e que não era para eles se preocuparem com ela. Você tem uma repetição aí que é uma repetição do discurso oral, né? Que ele Aham. tá trazendo esse diálogo em que as coisas se repetem, né? Deixa eu Então, ver eu acho e se eu aí encontro a aqui. minha anotação muito sobre isso proposital. foi sobre cenas da vida cotidiana, É porque é rapidinho. assim que acontece. Assim, ele tá procurando um texto. Pois é, eu não acho que Porque foi. assim é o contrário. Ele tá fazendo isso, ele tá fazendo isso propositalmente, porque no cotidiano, quando a gente está discutindo sobre o quebra-nozes, sobre o abridor de lata, você vai repetir várias vezes. E porque é assim, a gente não faz discurso Tem. arrumadinho no cotidiano. Isso é massa porque
essa questão de fazer com que o narrador tenha a influência do personagem, eu lembrei desse trecho aqui. Isso aqui é do Retrato do Artista. Isso aqui, o personagem ainda é uma criança. É logo no início, a página 30. E ainda tem um bocado de coisa antes do livro começar. Então, tipo, é logo no início mesmo. Aí ele diz assim, mas será que... é engraçado esse trecho. Mas será que ele tem alguma coisa em volta do universo para mostrar onde ele acabava e onde começava o lugar do nada? Não podia ser um muro, mas podia ser um traço bem fininho ali em volta de tudo. Aí continua. Era uma coisa bem grande pensar em todas as coisas e em todos os lugares. Só Deus conseguia. Ele tentou pensar em como ia ser grande esse pensamento, mas só conseguiu pensar em Deus. Deus era o nome de Deus, que nem o nome dele era Stephen. Dieu era Deus em francês, e era o nome de Deus também. E quando alguém rezava para Deus e dizia Dieu, aí Deus já ficava sabendo que era um francês que estava rezando. Mas apesar de Deus ter nomes diferentes em todas as línguas diferentes do mundo, e de Deus entender que o que todo mundo rezava e dizia nas línguas diferentes, ainda assim Deus continuava sempre sendo o mesmo Deus. O verdadeiro nome de Deus era Deus. Tipo, é engraçado isso aqui, porque é uma criança viajando total, porque ele tá na escola religiosa, tipo né? eu. É que eu tinha coisa Exato. E é um método parecido com o negócio das nozes aqui. Você tá, tipo, batendo É a na mesma tecla, coisa. na mesma tecla, pra dizer, pra representar algo que tá fora do texto, que no caso aí é a conversa da oralidade do pessoal, várias pessoas falando. O fluxo do pensamento, como é que você está refletindo sobre aquela situação e como isso se expressa na relação construída. Sim. E é natural que a pessoa que vai relatar isso vai repetir. Porque você quer dar à pessoa a sensação de participar daquele momento. Porque é isso que ele faz nos contos. Ele leva a gente para participar desses momentos. Né? A gente observa o velório, a gente está na discussão na casa de pessoa, a gente está passeando pelas ruas de Dublin. E é isso que ele faz. Então, assim, esse moço não entendeu foi nada. E até para construção, eu acho que é muito mais interessante quando você já vem, assim, um pouco já cansado de ler tanto sobre miudeza, sobre cotidiano, e aí tem a virada da chave, né? Eu acho que, assim, em termos de composição do conto, fica muito mais interessante o trecho do barro, porque antes a gente teve que ler esse jantar em que não aconteceu nada. Uhum. Foi só, assim, coisa banalidade, né? Então, eu acho que acaba dando mais força também essa parte final, em que as coisas não são ditas, né? Você tem tudo dito a princípio e depois você tem aquilo nada dito. No é aquela ideia de que os contos, quando começaram, algumas coisas já vinham acontecendo e quando terminam, coisas continuam a acontecer, que dá um tom de realidade bem legal também, de tipo de mais próximo da realidade. Só para comentar isso que você falou, esse trecho que você leu, eu lembrei que quando eu era pequena eu achava que a pessoa que fala na TV, tipo assim, tem alguém que fala na TV e não tá lá, né? Eu falava, é Jesus. Se é uma pessoa que eu não vejo e a pessoa tá falando qualquer coisa, mercado, propaganda de qualquer coisa, você fala, Jesus. Jesus tá falando, que maravilha. Vocês estão vendo, gente? Então, assim, tem que louco. Que é do pensamento da criança que ele precisa, enquanto escritor, tentar reproduzir, né? E é massa, meu Deus, é uma sacada muito massa. Porque, primeira vez que Jesus estava na TV pra mim, Gabriel. É mesmo. É Jesus que tá falando. Que loucura. Tipo, vendendo ovo, vendendo carne. Meu Jesus. Maravilhoso. Mas aí você veja, o seu Jesus, ele era muito próximo. Sim. O meu não, o meu era muito distante. Eu tinha medo, porque eu não conseguia visualizar. Você não, para mim, por isso para mim o medo é muito forte. Né? Para você era mais próximo, era do carro do ovo, você tá entendendo? E aí, gente, que loucura! Como é o discurso, como é importante, né? E até onde vai essas possibilidades, né? Muito massa mesmo, adorei. Lombardi era Jesus. Ela tem uma voz mais grossa. É muito massa isso, porque, tipo, olha os questionamentos de um e os questionamentos de outro com os mesmos elementos, né? Exato! Tipo assim, com os mesmos elementos. Claro, você dá um ponto de vista diferente para cada pessoa.
Aí o cara fica perguntando, será que quando um francês fala Dieu, Deus sabe que é um francês que está Que é um falando? Por que francês. falou Dieu? Tipo, Exato. olha a preocupação que o menino tá tendo. E, tipo, ele poderia ter feito essa preocupação e o negócio das nozes de uma forma que não repetisse as palavras. Mas opta por fazer isso para dar aquele. A noção do cotidiano. Um Porque é clima assim que acontece. impresso É, na linguagem mesmo. e aí, essa forma, é isso que você colocou, Jorge, de olhe só os questionamentos, os de Gabriela e os meus sobre os mesmos elementos, quando ele traz esse discurso que leva a gente para participar do jantar, que é mais do mesmo, é isso, é para mostrar que, ok, o jantar é mais do mesmo, é aquele negócio que a gente diz, né, que todo mundo vive um caso de família, que, né? Todo mundo tem caso de família em casa, todo mundo tem. É isso, só que ninguém fala, só que aí ele traz, né? Olhe, a discussão do quebra-nozes, a reflexão se Deus é Deus em qualquer língua, e Deus, como é que Deus vai entender? Porque Deus é um monte de coisa, mas Deus é poliglota? Como é que é? Tipo assim, né? Então, é isso, ele traz. é- Caraca, ele traz uma proximidade Proximidade, exatamente. quando ele traz essas coisas, essas repetições, porque a gente se vê na conversa. É, e é bonitinho porque o que ele faz nessa cena é tipo assim, ele vai colocando Stephen Dedalus. Aí coloca o nome da escola, Belvedere College. Aí em cima coloca Dublin. Aí coloca Irlanda. Aí coloca Europa. Aí coloca planeta Terra. Aí tipo assim, aí vai chegar num ponto onde ele, meu Deus, o que será que tem depois do universo? Será que é o nada? É um tipo de pensamento que Steven pequeno, não posso ter. Só quem pensa essas coisas é Deus. Mas o nome de Deus, como é o nome de Deus em francês? O nome de Deus é Deus. Em francês eles é muito legal, é tipo viajando mesmo. Eu acho ótimo ver isso, porque durante muito tempo eu tive vergonha das minhas perguntas. Mas eu sempre perguntei tudo. Eu Aham. sempre fui. Sabe assim, o povo me diz que tem os 3 ou são os 2 anos, sei lá, que tem a fase dos porquês. Uhum. Então eu acho que eu nunca saí dessa fase. Assim, só que aí é que tá, na infância, e aí vem a história do barro na brincadeira pagã, mesmo sendo no ambiente cristão. Quando você tá na infância, as suas perguntas são tidas como bonitinhas, mas quando você vai crescendo, elas vão sendo podadas. Ah, que não é bom fazer essa pergunta. Então, assim, Maria corta os assuntos que não são interessantes para ela falar, ela corta o trecho da música, ela fica calada quando é questionada sobre o casamento. Sim. E talvez para ela tenha sido até melhor, digamos assim, pegar o barro do que o do casamento, Aham. porque é um tema. Para ela deve ser mais fácil falar da morte do que do casamento, porque, como a gente já viu em outros elementos, em outros trechos, é assunto que ela não quer falar. É verdade. Né? É muito massa. Maravilhoso. Olha, quero dizer que assim, Ei, estou impressionada. isso é o melhor que pode acontecer, né? Tipo, você pegar um conto que você não teve uma impressão muito legal e ele bum, explodir do jeito que explodiu Eu dessa vou vez. escrever aqui Muito bem massa. grande: medo relacionado com a morte. Lá no Barro é título. medo. Mesmo no título. Barro, muito massa mesmo. medo. Caramba. Eu tinha um professor que dizia que assim, que toda hora que a gente discutia um artigo específico, ele já me perguntava qual era a palavra, que eu sempre chegava com uma palavra que resumia o artigo. Olha, o que resume esse artigo é medo. É não sei o que, era sempre uma palavra. Pronto, aqui barra é medo, total. Medo. Acho que é por isso que eu tenho O, dificuldade com poesia. eu acho que esse conto é o primeiro que começa a falar assim de um pessoal um pouquinho de idade um pouquinho mais avançado. Boa, e eu pensei nisso, que é o que tira, é o mais, apesar de ter o elemento religioso que conecta aos outros textos, é o mais desconexo em relação aos anteriores. Aham. Porque os outros a gente tinha uma gradação da idade, não que não tenha, mas o perfil dos personagens ele muda, mesmo você tendo as desigualdades sociais, a marginalidade das pessoas, mas o perfil das pessoas que falavam nele, acho que por ser essa personagem feminina tão diferente, eu acho que ele é o que mais destoa dos outros. É o que aparece como um conto isolado em Sim. relação aos outros.
Pelo menos pra mim pareceu. Sim. Foi mais, Faz foi sentido. mais solto. A partir dos próximos, eu acho que o próximo eu sei que tem alguma coisa de mais assim, quase de terceira idade já, que é um caso doloroso. E a gente já tá se encaminhando pro final, né? Gabriela vai precisar sair. Era o que eu ia dizer, eu vou precisar sair, gente. Mas foi Mas ótimo. foi ótimo, viu? À noite, Muito, gostei muito da discussão. muito massa. Vamos só fazer, antes de Tô você impressionada. fazer a fotinha, peraí. Aí a gente já vai. Tem uma bolsa ali. Parecendo uma coisa de doido, não sai a bolsa. Ali é uma toalha. Eu tô no meio da toalha aqui. Ali é a pochete, menino, que eu uso pra levar pra correr. Aí fica ali pra secar. Lá vai. Aí, ei, muito legal. Eu fico Eu muito fico satisfeito quando muito acontece branca isso. pra vocês, porque aqui no meu computador eu fico parecendo um fantasma. Mulher, sim, eu só te conheço pela tela. Pra mim, você é branca. Não, Ó, mas tipo, eu tá tô mais. tipo, acho que não sei se dá pra ver, tá igual, não dá pra ver Maria, não. nada não. Eu tô Parece parecendo que eu um tô queimando no fogo do inferno nessa sua foto pela tela. É por causa Não, é porque eu minha acho luz é amarela. e eu tô muito perto da luz branca aqui e fica igual a Gabriela também, tipo, muito branco. É, Eu acho vocês brancos. Eu tô amarela porque minha luz é amarela. Não que eu seja branca feito vocês, mas enfim. Gente, é assim mesmo. Então Vai todo mundo morrer, viu? a Não tem jeito. gente mais uma vez se surpreendeu com um conto e dessa vez foi uma surpresa massa, porque ela e Gabriela todos chegou dizendo, olha, esse conto não foi essas coisas todas não. E Eu achei tipo, que ia dar 10 terminou minutos. pode crer, eu achei que a gente ia falar e tipo, blá, 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 foi. Mas Eu achei que muito massa. foi ok, tchau. Pode crer. No próximo a gente volta e é um pouquinho maior, mas é porque esse que é pequeno. Esse outro é o padrão mesmo, acho que é 5, 6 páginas. E aí a gente vai conversar sobre ele, um caso doloroso. Se eu não me engano, é um que é bem tristezinho, assim, é bem mais melancólico, mais... Tem algum que não foi? É, verdade. Mas é bom. Eu lembro dele ser bom. Eu lembro de ter gostado. Esse é um dos que eu lembro, inclusive. Esse o Barro eu não Então lembro. é bom. Mas esse barro você nunca mais vai esquecer. Não é Nenhum de não? nós. Então é isso aí, pessoal. A gente vai Obrigada, viu, ficando por gente? aqui. tá, Muito gente, foi obrigado. ótimo. Próxima semana a gente volta de novo. Obrigada, até semana que Tchau. vem. Boa noite. Até. Até. Boa Tchau. noite.